Bom dia, Lagoinha! Tem alguém feliz com Jesus aqui? Aleluia! Feche os teus olhos, eu quero orar com você. Senhor Deus, nós te agradecemos por mais um domingo sobrenatural, Pai. Obrigado, Jesus, porque a Tua graça nos alcança, a Tua graça nos perdoa, a Tua graça nos restaura. Hoje nós batizamos 14 vidas, Jesus. Tudo para a honra e glória do Seu nome, Pai. Nós abrimos o nosso coração nesse momento para receber a Tua palavra. Queremos, Pai, sair daqui cheios da Sua presença. Neste mês, Pai, nós estaremos meditando sobre o Seu poder em nossos sentimentos, em nossas escolhas, Senhor, em nossos relacionamentos. Então fala conosco, Pai. Nós dependemos do Teu Espírito. O Senhor tem liberdade de passear neste lugar, de expor o nosso coração, de curar as nossas feridas, porque a vida machuca. Mas nós cremos que o Senhor nos cura, o Deus que ressuscitou. Nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, nesse mês de maio nós estaremos meditando sobre essa realidade. Eu quero que você abra o seu coração. Eu quero que você abra o seu coração para receber o melhor de Deus durante esse mês. Não tenham medo de serem acessados pelo Espírito Santo. Ele conhece a sua história, Ele conhece a sua vida, Ele conhece a sua trajetória. Eu tenho certeza que Ele vai falar profundamente no nosso coração. Quantos creem nisso? Deus, Ele não quer ver a nossa vida com nada faltando, com nada quebrado, com nada fora do lugar. Há um tempo atrás eu falei sobre o Shalom de Deus, que é a plenitude em tudo aquilo que nós somos, fazemos, tudo aquilo que nós fluímos, tudo aquilo que nós acreditamos. E há um tempo atrás também eu trouxe uma mensagem que se chama Inimigos da Prosperidade. Então a maneira como você foi ensinado sobre prosperidade talvez não seja a maneira como a Bíblia nos explica o verdadeiro sentido de prosperar. E cura é um assunto do coração de Deus. Cura é um assunto no qual nos leva à prosperidade, nos faz avançar. E eu creio muito que, independente da maneira como você esteja hoje, da fase, da estação que você esteja vivendo, Deus, Ele não desperdiça a nossa fraqueza. Sabe qual que é a boa notícia do Evangelho? É que na casa do oleiro não tem lixeira. Ele não te despreza por conta das suas fraquezas. Ele não te substitui, Ele não te joga no lixo por conta das suas falhas. Este é o nosso Deus de amor. Um Deus que se fez homem e foi ferido pela vida. Porque a vida fere, meus irmãos. Oh boy, quantos aqui já foram feridos nessa vida? A vida machuca, a vida fere. Mas nós cremos que o poder de Deus nos cura, nos liberta e nos restaura. Então, durante esse mês nós seremos confrontados a fazer aquilo que é responsabilidade nossa, aquilo que cabe a nós para alcançarmos a graça e a plenitude de uma vida abundante em Deus. Será que você está preparado para viver o novo de Deus? Porque muitas vezes nós falamos que Deus tem algo novo, que Deus tem uma nova estação. E eu quero fazer várias perguntas para você hoje. Eu quero que você realmente saia daqui refletindo durante a semana sobre essa série, aquilo que nós vamos conversar. Mas será que você está preparado? Será que você está maduro o suficiente? Será que você está disposto, disponível e curado para aguentar o peso da nova estação que Deus tem para a sua vida? Porque quando você começa uma nova estação ferido, todos aqui conhecem essa realidade. Pessoas feridas ferem, pessoas curadas curam. E Deus quer te curar para que você possa curar também outras pessoas. Então por isso que eu falo com você nessa manhã, no primeiro tema da nossa série, admita as suas fraquezas.
Cutuca aí 2 ou 3 pessoas e diga isso para ela. Admita as suas fraquezas. Jeremias 33, versículo 6, a palavra de Deus diz que Deus ele vai fazer uma promessa para um povo exilado, para um povo que estava rejeitado. Nós temos aqui no telão: todavia, trarei restauração e cura para ela. A nação de Israel estava exilada, estava passando pela sua pior estação, debaixo de opressão, e Deus diz: curarei o meu povo e lhe darei muita prosperidade e segurança. Quantos querem viver prosperidade e segurança? Amém? Metade? Quantos? Seja intencional. Todos nós queremos viver prosperidade e segurança. Ele está dizendo: eu curarei o meu povo. Em um momento onde eles estavam exilados, esquecidos, feridos, machucados, Deus ele diz: eu vou levantá-los, eu vou trazer vocês de volta, eu vou curar o coração de vocês, eu vou restaurar a história de Israel. E não só isso, eu darei a vocês prosperidade e segurança. Você não precisa ser um cristão para entender que a vida machuca. Todos nós, em algum momento, já fomos feridos pela vida. E nós estamos num período onde ainda Satanás e seus demônios operam nas regiões celestiais. Da mesma maneira que você vem para a igreja e existe manifestação do bem, lá fora também existe manifestação do mal. Da mesma forma que você vê aqui uma pessoa, ao ser batizada, ser cheia do Espírito Santo, ficar alegre, chorar lágrimas de arrependimento, também existem realidades de pessoas possessas, onde o diabo ele atormenta, ele perturba, e por conta de nós vivermos ainda neste tempo, o diabo ele opera em vários âmbitos das nossas vidas. Todas as vezes que você abre uma brecha, todas as vezes que você abre uma porta, o diabo ele ganha legalidade para trabalhar nos casamentos, nos relacionamentos entre pais e filhos. Já percebeu que às vezes dentro da sua casa parece que você fala uma coisa, o seu filho entende outra, o seu esposo entende outra, e daqui a pouco está uma confusão, vocês estão brigando. Por quê? Porque existe uma força que resiste à sua família, e essa força ela vai ganhando autoridade na maneira que você abre as brechas, na maneira que você não se posiciona. O diabo ele também opera na igreja, ele também opera nas amizades, ele também opera dentro do trabalho. Quantos de nós aqui já não estivemos num ambiente de trabalho pesado, onde você foi colocado em um grupo onde você não era aceito, onde as pessoas parecem que estavam trabalhando para te tirar de lá? Eu já ouvi muitas histórias como essas. Por quê? Porque nós ainda estamos em uma batalha. Em algum momento você foi ferido, em algum momento a vida te feriu, pessoas te feriram, mas eu também tenho uma notícia para você: em algum momento você também feriu alguém, em algum momento você também decepcionou as expectativas de alguém. Essa é a dinâmica da vida. Mas quando nós olhamos para o Evangelho, nós encontramos uma excelente notícia para nós que somos pecadores e falhos: que em Cristo há remissão. 2 aleluias. Eu vou mudar a palavra: em Cristo há salvação. Em Cristo nós somos alcançados. Em Cristo nós recebemos alívio das nossas fraquezas. Nós podemos encontrar restauração nos relacionamentos. Somente em Cristo, só a presença de Deus, só o Espírito Santo tem poder de fazer com que um relacionamento que esteja quebrado volte a ser alinhado. Já viu aquela pessoa que talvez você não fale há 30 anos, há 20 anos, você tem um problema com ela? Se não for o espírito de quebrantamento, o espírito de humildade, só Ele que nos leva a um lugar de perdão e restauração. Então, se tão somente nós deixarmos Jesus nos curar, abrir o nosso coração, tirar a armadura, arrancar a capa do pescoço de uma vida onde você tenta ser um herói para todo mundo, uma heroína para todo mundo. Você não é um herói, você não é uma heroína. Só tem uma pessoa que venceu a morte, e o nome dele é Jesus. Mas para você ser curado,
Nós estamos falando sobre cura. Para você ser curado, você vai ter que se expor. E eu acho que essa é a dificuldade do ser humano em receber a cura na sua plenitude, porque nós não queremos nos expor. Nós escondemos atrás dos nossos títulos, nós nos escondemos atrás das nossas posições, nós nos escondemos atrás da nossa reputação. Afinal de contas, o que vão pensar de mim? O que vão pensar da minha família? E se você não entender que você vai precisar tirar a capa de super-herói, de super-heroína, para ser curado, se você não entender que você vai precisar permitir com que pessoas acessem o seu coração para ser curado, se você não entender que a sua lepra, ela vai ter que ser exposta para você ser curada, você vai ter que entender que as pessoas vão ter que conhecer a sua pior versão para você ser curado. Você vai viver uma vida inteira como um personagem, e Deus, Ele não pode mudar o seu personagem. Todos nós temos uma persona, todos nós aqui temos um personagem. O ser humano, ele se adapta de acordo com o ambiente que ele está. Só que quando você volta para sua casa, o teu cônjuge conhece quem realmente você é. Os seus filhos sabem realmente quem você é. Nós podemos ter papéis aqui na igreja, ter papéis no trabalho, ter papéis na roda dos amigos, mas verdadeiramente aqueles que estão dentro do seu lar, aqueles que te acompanham há muitos anos, já viram a sua pior versão. E Jesus, Ele quer curar o nosso coração. Mas a pergunta que eu faço para você nessa manhã é: você quer ser curado? Por que eu estou perguntando isso? Porque talvez estar em um lugar de fraqueza faz com que você não tenha que encarar a responsabilidade de uma vida madura. Você já percebeu que nas Escrituras, Jesus, em muitos momentos, antes de curar, Ele perguntava? Ele chegava na pessoa enferma e Ele perguntava assim: o que quer que eu te faça? Não só isso, Ele perguntava para as pessoas: você quer ser curado? E parece uma pergunta ignorante, né? Imagina você chegar para um cego e perguntar para ele: você quer ser curado? Qual a resposta que a gente espera de um cego? Não, um cão guia está muito bom, Jesus. Está suficiente aqui um cão para me ajudar a andar. É óbvio que eu quero voltar a enxergar. Agora, por que Jesus fazia essa pergunta? Existe algo poderosíssimo escondido nessas palavras. Porque a partir do momento que aquelas pessoas eram curadas, elas precisariam assumir a responsabilidade de alguém saudável. E assumir a responsabilidade de alguém saudável significa que elas não poderiam mais se apoiar numa maca. Elas não poderiam mais pedir ajuda para se banhar. Elas não poderiam mais ficar na expectativa que alguém as levasse diante de Jesus. Elas iriam ter que levantar, andar, pegar a maca e ir. Por que muitas pessoas fogem, se sabotam de serem curadas? Porque elas estão com medo de encarar a responsabilidade de uma vida saudável. Era muito cômodo para aqueles coxos ficarem ali sendo alimentados por esmolas. E muitas vezes o lugar da esmola se tornou um lugar confortável, aonde você não precisa lidar com a autorresponsabilidade de lidar com seus problemas, de olhar para dentro de você. Afinal de contas, você talvez se esconde atrás de uma fraqueza. Você sabe como é que é, pastor? Isso aí já vem de família, já vem de gerações e gerações, não tem como mudar, é muito difícil. Eu faço isso porque minha mãe fazia, pastor, meu pai fazia. Então nós temos desculpas para não vivermos uma vida saudável. E hoje o Espírito Santo quer te arrancar do lugar de fraqueza. Ele quer te tirar de um lugar de dependência, aonde você pode andar, caminhar e avançar para o novo de Deus. Como que você consegue ser curado? Decidindo assumir a sua fraqueza. Se você não assumir a sua fraqueza,
não há cura. Se você não abrir o seu coração, não há cura. E nós temos a facilidade de terceirizar a culpa, de terceirizar a responsabilidade, de buscar justificativas que nos afastam da responsabilidade de lidar com os nossos problemas. A gente sempre coloca a culpa no outro. O problema da minha fraqueza é o outro. Não, é porque você não sabe o ambiente que eu estou, você não sabe como é o meu esposo, você não entende como é a minha esposa, você não sabe o filho que eu tenho em casa. Mas nós nunca paramos para olhar para dentro de nós e assumir a nossa responsabilidade. Tem uma frase da filosofia que é muito poderosa, também foi extraída da Bíblia, que é o conheça-te a ti mesmo. Olhe para dentro de você. Procure entender os seus padrões de comportamento. Procure entender o porquê que talvez você tenha andado debaixo de tanta fraqueza. Porque quando a sua fraqueza, ela não é encarada de maneira séria, a sua vida começa a se tornar um fracasso. Porque muitas pessoas estão decepcionadas com o resultado que elas têm hoje, com a vida que elas estão levando hoje, com o casamento que elas têm hoje, porque não trabalharam as suas fraquezas. E quando você não trabalha as suas fraquezas, tudo ao seu redor começa a fracassar. A ignorância sobre você mesmo. Você se conhece? Você sabe nomear as suas fraquezas? Você sabe nomear os lugares aonde você tem caído? Você consegue dar nome a esses lugares? Você consegue olhar para dentro de você e falar assim: eu reconheço que eu sou isso, eu reconheço que eu preciso mudar isso. E talvez a falta de reconhecimento tem feito você paralisar. Você não avança, você não sai do lugar, e todo mundo perde. Você perde, as pessoas que seriam alcançadas pela sua vida estão perdendo. E diante de Jesus, um dia Ele vai perguntar para nós: o que você fez com o talento que eu te entreguei? Imagina Deus mostrar para você na eternidade uma vida extraordinária que Ele tinha para você. Filho, filha, eu planejei tanta coisa para você, eu planejei tantos lugares para você acessar. Filho, se você soubesse o que eu tinha planejado para a sua história, mas você escolheu não se humilhar, não lidar com as suas dificuldades, não assumir as suas fraquezas. Por isso que eu amo a palavra de Deus. Eu falo essa frase, eu quero que você grave essa frase no coração, porque a Bíblia, ela é o bisturi que faz transplante no coração dos homens. Todas as vezes que nós abrimos a Bíblia, todas as vezes que você abre a palavra, ela te confronta. Você precisa fazer uma leitura e sair dela confrontada, porque ela nos mostra as nossas fraquezas. E o verdadeiro evangelho, ele não nos dá a autorização para responsabilizar o outro dos nossos pecados. É minha e sua responsabilidade, uma vez que nós abrirmos o nosso coração e sermos curados, pegar a nossa maca, levantar e andar. Quantos estão comigo aqui em nome de Jesus? Por que existe tanta dificuldade em admitir as nossas fraquezas? Quem nós estamos tentando impressionar? Quem que você deixou que colocasse uma coleira no seu pescoço para você não ir em direção à sua cura? Porque talvez você esteja preocupado com pessoas que nem estão te vendo, e você está perdendo de ser acessado. Porque cada vez que você procrastina o fato de você lidar com as suas dificuldades, com as suas fraquezas, mais longe você fica de viver uma vida plena. Você pode até viver como um personagem, mas ninguém consegue sustentar um personagem por muito tempo. Irmão, você pode até viver uma vida de mentira, mas já ouviu aquele ditado que mentira tem perna curta? Uma hora a casa cai, sim ou não? Você pode viver um personagem,
Mas diante das pessoas você vai ser um personagem forte. Mas dentro do seu lar, dentro do propósito que Deus colocou sobre a sua história, você vai ser um fraco. Porque força no mundo é você não mostrar fraqueza. Força no Evangelho é um Deus que se submeteu a vir como homem e deixar com que a vida o ferisse. Ele foi ferido pelas nossas transgressões, mas Ele também ressuscitou. E eu profetizo que você também vai ressuscitar dessa fase, se tão somente você abrir o seu coração. Eu amo que a Bíblia, ela deixa os seus heróis nus. A Bíblia, ela nunca escondeu o fato de que os grandes homens da história tiveram problemas. Por exemplo, Moisés, uma das maiores referências do Antigo Testamento, ele cometeu um assassinato. Em um período da história ele foi assassino. Ele teve que sair correndo do Egito em direção ao deserto. Por quê? Porque ele matou um egípcio. Esse é o currículo. Nós temos a história aqui, a foto aqui. Cadê Moisés? Olha aí, ó. Ele se encontrou com a sarça ardente, meu irmão. Mas antes de se encontrar com a sarça, ele teve que passar por um processo aonde o deserto revelou a sua fraqueza. Está passando por um deserto, então as suas fraquezas estão pulsando. Esse é o momento de você olhar para dentro de você e buscar ser curado. De um homem impulsivo, nós vemos que na trajetória de Moisés ele se torna um líder humilde, paciente e obediente. Nós também vemos a vida de Davi. Você tem ideia que Davi, ele foi considerado o homem segundo o coração de Deus. Mas na história dele, Davi também cometeu homicídio. Ele mandou matar o marido da mulher que ele adulterou. Imagina, Davi, um herói. Jesus vem da descendência de Davi, mas ele manda matar um soldado fiel, um escudeiro fiel, porque ele engravidou a mulher do seu soldado. Esse é o currículo de Davi. Agora, o que muda a história? É que durante a história de Davi, houve arrependimento. Um dia, um profeta entrou dentro da casa dele. Um dia, um profeta acessou a fraqueza dele. E o profeta não veio na casa de Davi dizendo assim: eis que vejo um carro novo, eis que vejo uma empresa nova, eis que vejo prosperidade, eis que você vai frutificar. Não, o profeta olhou para ele e disse: o assassino da história é você. Essa é a sua fraqueza. Você mandou matar o seu amigo para ficar com a mulher dele. Imagina como que seria nos dias de hoje se um pastor acusasse a sua fraqueza. Será que você permaneceria na igreja? Será que você tem força e ânimo para ouvir aquilo que Deus quer corrigir na sua vida através de um profeta? Porque da maneira que nós estamos vendo hoje, se o pastor tentar corrigir alguém, é capaz dele tomar um tapa na cara, irmão. Porque nós nos tornamos os nossos deuses. Mas o profeta disse, olhando nos olhos de Davi: o problema é você. Olha a oração de Davi, Salmos 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Reconhecimento. Sou fraco, Deus, traí, eu fui homem para mandar matar, mas eu quero ser homem também para me arrepender. Porque se você é homem para trair, seja homem para se arrepender. Se você teve coragem de mentir, tenha coragem de dizer a verdade. Isso
é se colocar em um lugar de cura. Mas a Bíblia não escondeu o fato de Davi ter sido um assassino. Elias, um dos maiores profetas da Bíblia, do Antigo Testamento, ele mata mais de 1000 profetas de Baal. Irmão, a Bíblia diz que ele matou mais de 1000 profetas na espada. Você imagina isso? O filme mais louco de guerra que você assistir ainda não consegue mostrar essa cena. Depois que ele matou os profetas, o texto bíblico diz que ele recebe uma notícia de Jezabel. Jezabel diz que vai mandar matar ele, vai botar a cabeça dele numa bandeja de prata. Sabe o que acontece com Elias? Ele vai para dentro de uma caverna sofrer e chorar e pedir a Deus a morte. Quem pede a morte está o quê, irmão? Feliz? Quem está pedindo para morrer está alegre? Talvez ele estava ali no ministério, ativo, milagre, cura, manifestação, mas no seu coração existia algo que precisava ser tratado. A Bíblia não escondeu a depressão de Elias. Está tudo bem você ter momentos de fraqueza, a Bíblia não esconde. O apóstolo Pedro, ele nega Jesus 3 vezes, e a Bíblia diz que depois ele se arrepende amargamente, mas ele negou. A Bíblia não escondeu o fato de Pedro, que andou com Jesus por 3 anos, ter a coragem de olhar na cara de uma serva e dizer assim: eu não conheço esse cara, eu nunca vi na minha vida. Está aqui o pecado de Pedro. O apóstolo Paulo, ele foi um assassino de cristãos. Ele matava cristãos. A Bíblia diz que ele teve um encontro com Jesus e deixou com que Jesus trabalhasse nas suas fraquezas. Olha o que Paulo vai dizer em Romanos capítulo 7, 18 ao 19: sei que nada de bom habita em mim, isto é a minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse continuo fazendo. Essa é uma oração de um homem que está desesperado. Sabe por quê? Porque todos nós temos fraqueza, todos nós precisamos de cura, mas estarmos fracos é diferente de carregarmos fraquezas. Paulo, ele estava dizendo: eu estou fraco, nesse momento o bem que eu quero fazer eu não consigo. Alguém que já se sentiu assim? O bem que eu quero fazer eu não faço. Pelo amor de Deus, parece que eu não acerto uma. Falei o que eu não queria falar, agi da maneira que eu não queria agir, me precipitei, fui impulsível, lancei a palavra que não era para ter sido lançada. Fraquezas. E Paulo, ele está dizendo exatamente isso. Fraquezas. Hoje eu não estaria aqui para ministrar para vocês. Minha família está em luto. Nós perdemos o irmão do meu pai. Quem lembra que eu disse que ele estava internado na última mensagem que eu preguei? Ontem, na sexta-feira, nós recebemos a notícia que ele faleceu. E era um tio muito querido. Eu estou dando todo apoio para o meu pai, que não voltou para dar adeus ao seu irmão. E eu falei para Jesus: o Senhor não precisa de mim nessa manhã. O Senhor não precisa de mim para passar para uma multidão aquilo que o Senhor quer passar. Mas eu ouvi o Espírito Santo dizer para mim: filho, é na fraqueza do teu ser que se manifesta o meu poder. É quando você está fraco que eu me mostro forte em sua vida. Então, essa é a única oportunidade que eu tenho de pregar em luto, porque na eternidade eu não vou ter que chorar pela morte. Na eternidade nós não teremos que nos despedir de quem nós amamos, mas enquanto nós estamos nessa vida, nós precisamos encarar as nossas fraquezas. E talvez, por nós estarmos sempre focados na fraqueza do próximo, nós somos bons analistas, irmãos. Nós sabemos identificar e nomear o pecado de muita gente, a fraqueza de muita gente. Se eu perguntar para você, você sabe fazer uma lista do seu cônjuge, do seu filho, dos seus amigos, mas e a sua lista, você já fez? Nós estamos tão focados no erro e na falha do próximo,
que nós não encaramos que nós estamos doentes e precisamos de cura. E talvez a sua fraqueza seja um vício. Talvez hoje a sua fraqueza seja um vício em beber, seja um vício em fumar. Eu já conversei com muitas pessoas que falaram para mim: pastor, eu estou tentando parar de fumar, está difícil, mas estou tentando. Um dia sem fumar, um dia de vitória. 2 dias sem fumar, 2 dias de vitória. Caí, pastor, fumei, mas eu não quero. Eu quero arrancar isso da minha vida. Isso é uma vida de arrependimento. Talvez você esteja aqui nessa manhã e a sua fraqueza é um vício nas drogas, é um vício no celular, é um vício em jogos, é um vício em apostas. Eu não sei qual que é a sua fraqueza, mas é necessário que você a encare, que você a reconheça. E às vezes a pessoa pode não estar envolvida em nenhum tipo do vício mais escandaloso diante da sociedade, mas talvez você carrega fraquezas de estimação, que são aceitas pela sociedade. Sabia que existem certas fraquezas que são aceitas pela sociedade? Porque talvez a sua fraqueza seja um sentimento de inveja. Talvez a sua fraqueza seja ser uma pessoa orgulhosa, não sabe pedir perdão, não reconhece as suas falhas. Talvez a sua fraqueza é que você é uma pessoa que zomba da fraqueza dos outros. Já viu aquele tipo de pessoa irônica que põe apelido em todo mundo? Que ri da fraqueza de todo mundo? Talvez a sua fraqueza é que você não tem empatia pela dor do próximo, é que você não sente misericórdia do próximo. Talvez a sua fraqueza é que você passou a ser uma pessoa amarga, ferida, rancorosa. Posso ir mais fundo? Talvez a sua fraqueza é falar mal dos outros, é fazer fofoca, é não se posicionar quando você escuta uma mentira, porque você quer agradar todo mundo. Você tem que estar bem com todo mundo. Você é o político, né? O vereador de Toronto. Todo mundo tem que me amar, todo mundo tem que me querer. Vai nessa, irmão, vai nessa. Jesus desagradou muita gente para andar debaixo da verdade, inclusive aqueles que amavam Ele. Talvez a sua fraqueza é estar sempre nesse lugar de dependência da ajuda dos outros, da responsabilidade que é sua. Talvez a sua fraqueza esteja em ser preguiçoso. Então a preguiça que não sai do teu corpo. Talvez a sua fraqueza seja de ser manipulador. Talvez a sua fraqueza seja de ser procrastinador. Quantas coisas na sua vida não estão passando e você não as encara? Sempre deixa para segunda-feira, né, irmão? E a segunda-feira nunca chega. E agora essa aqui, ela é muito poderosa, porque talvez a sua fraqueza seja em reclamar. Reclama de tudo e de todos. Se está frio, reclama. Se está calor, reclama. Se está no Brasil, reclama. Se está no Canadá, reclama da esposa, reclama do esposo, reclama da igreja, reclama dos pastores, reclama do cônjuge, reclama do carro, reclama do ônibus. Vive uma vida reclamando. Tudo é motivo de reclamar. Chega no trabalho, já reclama. Olha para o trabalho, olha para a parede que você vai ter que pintar, já começa a reclamar. Para o drywall que você vai ter que colocar, já começa a reclamar. Para a privada que você vai limpar, e já começa a murmurar, praguejar. Vive reclamando. E por que eu disse que são pecados aceitos pela sociedade? Quem veio de igreja aqui, tradicional, com certeza você já viu um cenário onde as pessoas foram colocadas de banco. Quantos aqui já ouviram isso?
Geralmente a pessoa que é colocada de banco, ela é colocada de banco por quê? Foi um pecado astronômico, né? Absurdo, assim, traiu a esposa, né? Deu golpe em alguém. Você já viu alguém ter sido colocado de banco porque reclamou? Vem cá, filho, eu vou te dar 2 meses de banco pela sua reclamação. Eu vou dar 2 meses de banco porque você mentiu ali na cantina. É aceito. Mas diante de Deus, isso é muito sério. Eu não sei qual que é a sua fraqueza hoje. Eu não sei em qual encrenca você entrou, mas eu posso dizer para você que Jesus quer te tirar de lá, amém? Ele tem poder para tirar você de lá. E o maior interessado em receber a cura precisa ser você. Você precisa querer sair de lá. Você precisa decidir sair deste lugar de fracasso. Assume: a minha vida está um fracasso, meu casamento está um fracasso, os meus negócios estão um fracasso, a minha vida financeira está um fracasso. Por quê? Para de tentar culpar todo mundo. Para de tentar culpar o ambiente. Aonde foi que você errou? Porque enquanto você conta historinha, você vai ficando no mesmo lugar. Você não assume a responsabilidade. Aonde foi que você errou? Se você não tem Jesus nessa manhã, irmão, você precisa aceitar Jesus como seu único Senhor e Salvador. Se você está preso em vícios, você precisa confessar a sua fraqueza, abrir o coração diante de Deus, dizer para Ele: eu estou com problemas, porque Ele já sabe, mas você precisa verbalizar. Você precisa deixar com que isso saia de dentro de você. O problema é não admitir, é viver uma vida sendo um personagem, pecando conscientemente, repetindo as mesmas práticas de maneira consciente. Sabe como é que é, né, pastor? A carne é fraca. Já ouviram isso? A carne é fraca. Não. Uma coisa é você estar lutando para vencer o seu pecado. Outra coisa é você estar confortável com as suas fraquezas. E uma vez que você tem um pecado aí de estimação, que você caminha com ele, é como se você estivesse andando com ele na coleira. Aonde você vai, ele vai com você. Você alimenta ele, você se tornou dependente dele. E liberdade é você poder ter a opção de escolher não pecar. Isso é ser livre. Lá no mundo a galera fala que ser livre é poder beber, é poder usar droga, é poder transar quanto que quiser. Não, você não é livre. Você é escravo das suas vontades. Você é escravo da sua carne. Você não consegue dizer não para a sua carne. Se você não consegue dizer não para a bebida, você é escravo. Se você não consegue dizer não para os seus desejos sexuais, você é escravo deles. Você não é livre. Livre é você poder dizer: eu não vou fazer. Eu sou livre. Estou com vontade, porque tem fraqueza em mim, mas eu não vou fazer, porque eu sou livre. A pessoa que está no vício, ela luta para sair do vício. A pessoa que mente, ela vai viver uma vida lutando para não mentir. Porque quando você se acostuma com o pecado, isso se chama iniquidade. E iniquidade, a Bíblia diz que os iníquos não herdarão o reino de Deus. Eu vou falar algo muito forte para nós aqui, para todos nós. Nós podemos viver uma vida inteira na igreja e irmos para o inferno. Você pode viver uma vida inteira, todos os domingos, vindo para a Lagoinha Toronto Church, e chegar diante de Jesus, Ele olhar para você e dizer: eu não te conheço. Todos nós. Por quê? Porque passamos a viver uma vida de iniquidade. Você se acostumou com a traição, você se acostumou com a mentira, você se acostumou com a fofoca, você se acostumou. E você vai cometendo isso dia após dia. Eu quero fazer um exercício com vocês. Eu pedi para o nosso time de voluntários entregarem para vocês um elástico. Quantos aqui não receberam um elástico? Levanta a mão. Temos algumas pessoas aqui. Se o nosso time puder entregar rapidinho. Eu quero fazer algo com vocês.
Você vai levar esse elástico essa semana para sua casa. Eu sei que algumas pessoas vão pensar assim: para que isso? Que bobeira. Para que eu vou fazer isso? E é por isso que você tem os resultados que você tem. É por isso que você não consegue sair do lugar que você está. Eu estou te convidando para um lugar de autorresponsabilidade. É como se Jesus estivesse perguntando para nós hoje aqui: você quer ser curado? E eu quero lançar um desafio. Todos estão com elástico? Essa semana, todas as vezes que uma fraqueza bater na sua porta, qual é a sua fraqueza? Talvez a reclamação. Aqui já é de todo mundo, sim ou não? Já derrubou todo mundo, né? Mas talvez a sua fraqueza seja, eu não sei, né? Seja um hábito ruim, né? Seja um pensamento ruim, um pensamento de inferioridade. Todas as vezes que algo vier na sua mente que não condiz com a vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, de alguém que representa o reino de Deus, você vai fazer algo. Você vai fazer assim, ó. Faz isso. Você aguenta, irmão, vamos lá. Não é para machucar, é só para gerar um incômodo. Então, levantei de manhã, reclamei. Meu Deus do céu, esse ônibus que não chega nesse Titici do inferno. Você vai olhar para tua esposa, você vai querer murmurar alguma coisa dela, parece ser uma bobeira, mas existe algo que a ciência explica sobre esse fato. O nosso cérebro, ele é elástico, né? Isso se chama neuroplasticidade. Todas as vezes que você fizer isso, você vai conectar um incômodo, uma dor, com o fato de reclamar, com o fato da sua fraqueza. Então, já tem estudos que comprovam que se você fizer isso durante 21 dias, isso aqui vai ser assimilado com a sua atitude de reclamar. E naturalmente você já vai lembrar: Peraí, eu não posso reclamar disso, vou ficar quieto, vou calar minha boca melhor, né? Não é para machucar, mas é para gerar memória. Quantos vão fazer isso aqui essa semana? Agora, não só isso. Isso aqui é um exercício para te ajudar a você lembrar o quão dependente da graça de Deus que você é. Porque você vai pecar muito essa semana. Quando você estiver lá na sua casa pensando sobre alguém e sentir raiva, você faz assim, ó. Quando você estiver lá na sua casa e algo sair do controle, ó, já está vermelhinho, meu irmão. Isso não é uma brincadeira. Isso é algo sério que pode te ajudar. Você vai lembrar: meu Deus, hoje eu estou com o braço roxo. É assim que eu me comporto todos os dias e o Senhor continua me amando. É assim que eu me comporto na minha casa, no meu trabalho, e o Senhor continua me amando. Essa dor leve, ela vai se tornar um alerta emocional. E ela vai reforçar na sua mente que você não deve reclamar. Diga isso: eu escolho mudar. Solta e diga: eu escolho mudar. Isso não me prende mais. Em Cristo eu sou nova criatura. Depois você me marca lá no Instagram contando um testemunho. Eu tenho certeza que isso vai te ajudar. Por quê? Porque o Espírito Santo, Ele nos convida a sermos curados. Isso é muito forte, porque isso aqui é só uma técnica, mas para pensar comigo. Se alguém chegasse para você e te oferecesse $1 milhão, para você que talvez é viciado em alguma coisa. Vou dar o exemplo da pornografia, que hoje já existem estudos que dizem que 70% entre um grupo de 30 homens estão presos em pornografia, e em mulheres também. Se alguém te oferecesse $1 milhão para você não acessar pornografia por um mês, $1 milhão, será que você não vencia, irmão? Tem gente que pensou assim: por 1000,
Na situação que eu estou, 1000 já resolvia. Pois é. O problema nisso tudo é que o que tem nos motivado não é verdadeiramente aquilo que pode mudar a nossa vida. O dinheiro te motivaria a ser fiel. Eu quero perguntar para você nessa manhã: e Jesus? Ele te motivaria a largar as suas fraquezas? Jesus é suficiente para você? Quero rapidamente passar para vocês 5 chaves que te ajudam a vencer as suas fraquezas. A primeira delas: fale para Deus as suas falhas. Verbalize. Provérbios 28:13 diz: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Vamos ler isso junto, irmãos, porque isso é muito poderoso. Vamos lá, 1, 2, 3. Quem esconde, mas quem os confessa. Coisa maravilhosa. Só que olha que chave poderosa sobre prosperidade. Esconder pecado é uma trava para você prosperar. Talvez a sua vida está parada em vários âmbitos, porque tem pecado que você precisa confessar. Tem pecado que você precisa entrar no seu quarto e dizer para Deus: Deus, eu preciso de ajuda. E eu sei, por que eu estou falando isso que parece ser tão básico? Porque tem gente que tem medo de Deus. Tem gente que tem medo. Deus, Ele é o seu melhor amigo. É para Ele que você precisa abrir o seu coração. Você não tem que ter medo. Entra no seu quarto, porque Ele sabe, Ele conhece a sua fraqueza. Diga para Ele, fale, porque quando você fala, você escuta, e o teu cérebro vai entendendo que você precisa sair deste lugar. Trava a nossa vida. Eu estive nos Estados Unidos essa semana, e é impressionante como todas as vezes que eu vou para lá, de alguma forma Deus, Ele me conecta com pessoas que precisam de ajuda. E eu fiz um curso, fiz uma formação, sentei do lado de uma pessoa, e a pessoa estava querendo me levar para comer e levar para almoçar, e eu estava muito focado, eu não queria. Aí eu falei para ele assim: irmão, eu tenho que estudar agora à noite, talvez eu não consiga sair com você. Aí eu fui no banheiro, pedi para ele: vou no banheiro rapidinho. Quando eu fui no banheiro, o Espírito Santo de Deus falou assim para mim: você tem que ir. Você não está entendendo, você tem que ir. Porque homens de Deus não fazem o que eles querem, faz aquilo que é preciso ser feito. Eu só queria ir para casa dormir, descansar. Eu saí para jantar com ele, e na mesa o Espírito Santo de Deus fez algo tão extraordinário, que ele chegou para mim e ele falou assim: pastor, eu tenho 39 anos de idade e nunca tive coragem de confessar os pecados que eu estou confessando para você. Eu estou perdido. Eu cheguei aqui perdido. Eu não sabia mais para onde ir. Há um tempo atrás eu tentei suicídio. E eu estou sem amigo. Eu estou sem ninguém. Ninguém olha para mim. Ninguém me abraça. Minha esposa está no Brasil. A minha vida está arrebentada. E aí eu comecei a fazer muitas perguntas para ele. E ele foi falando: não, eu fiz isso. Não, eu cometi isso. Não, eu tenho que te confessar. Eu estou nessa vida. E ali houve perdão. Porque a Bíblia diz que quando você confessa os seus pecados ao Senhor, você é perdoado. Mas quando você confessa às pessoas, você é curado. Ele não veio fazer um curso, ele veio receber cura. É assim que o Espírito Santo faz. A transparência é o caminho para a cura. A transparência é o caminho para uma vida de misericórdia. Fala com Deus, verbaliza o que está acontecendo, dê nome ao seu pecado. Segundo, fale para Deus sobre os seus sentimentos. O que você está sentindo? O que você vem sentindo? O que tem te perturbado? 2 Coríntios 6,11, olha o que Paulo vai dizer. Preste atenção aqui, não perca atenção aqui, em nome de Jesus, porque o Espírito Santo está falando profundamente no seu coração. Olha o que Paulo vai dizer: falamos abertamente a vocês, coríntios, e lhes abrimos todo o nosso coração. Paulo, ele
exemplifica uma vida de vulnerabilidade emocional. Ele não era um super-herói. Ele não precisava todos os momentos ser forte. Ele não precisava que todo mundo achasse ele o cara. Ele falou: eu tenho problemas. Diante de vocês eu vou falar abertamente sobre os meus pecados, sobre as minhas fraquezas. Salmos 32:3: enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Dores psicossomáticas. Sabia que muita dor no seu corpo está atrelado com o peso espiritual que você está carregando? Muita dor, estou com dor nas costas, estou com dor no pé, estou com dor nos ombros, meus músculos, muita dor. Você está segurando uma pressão, você tem que soltar, você tem que liberar. Está aqui, ó, enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, eu sofria, meu corpo definhava. Fala para Deus o que você está sentindo. Fala para Deus o que você tem sentido em relação ao seu irmão. Fala para Ele, deixa Ele ouvir. Entra no teu quarto e fala: estou com raiva, estou com inveja. Entra no teu quarto e fala: Senhor, eu quero me separar da minha mulher. Fala, abre o seu coração, abre o seu sentimento. Senhor, eu estou com vontade de pecar, estou com vontade de trair minha esposa. Senhor, eu estou com vontade de trair meu esposo. Me ajuda! Eu preciso de ajuda. Até quando você vai manter essa capa de herói e de heroína? Deixa eu ensinar um princípio poderosíssimo para vocês. Quem confessa a tentação não vai precisar confessar pecado. Quem confessa a tentação não vai precisar confessar pecado. É melhor confessar a tentação, porque enquanto você não cometeu, você ainda está no âmbito da tentação. Sabe, isso serve para vocês casados. Cuidado com aquilo que vocês assistem. Cuidado com aquilo que vocês acessam no Instagram. Não é normal um homem casado ficar olhando uma outra mulher andar. Você está lá no trânsito, passa uma moça, atravessa na sua frente o carro. Qual que é a sua atitude? Quando a sua irmã está passando na frente, você vai acompanhando. Uma vez um cara falou assim para mim: não, pastor, aqui quando você olha, às vezes é involuntário, né? Olhar uma vez não é pecado. Aí o cara faz assim, ó. Não, só foi uma vez, tá tudo bem. Mas e você, mulher? A desonra com seu marido, talvez essa seja a sua fraqueza. 3, fale para Deus das suas frustrações. Fale para Ele. 2 Coríntios 1:8: irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia. Foram muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança da própria vida. Paulo está dizendo: nós sofremos tanto que nós desejamos a morte. Nós sofremos tanto que nós queríamos parar. Paulo reconheceu o seu esgotamento, ele reconheceu o seu desespero, ele mostrou aos apóstolos a sua fraqueza, que ele estava sobrecarregado, e talvez até mesmo pensando em parar, pensando em desistir. E talvez alguns de vocês aqui estejam nesse lugar. Eu estou pensando em parar, eu estou pensando em desistir, estou pensando em voltar para trás, estou pensando em largar tudo. Será que se você trabalhar a sua fraqueza, isso não melhora? Busque ajuda com quem pode te ajudar. Primeiro com Deus. E a Bíblia depois diz que na multidão dos sábios. O problema é que muitos se aconselham sobre casamento com quem está se divorciando. Qual autoridade a pessoa tem para falar no seu casamento? E você vai lá e abre o coração de tudo. O fulano de tal que te mostra besteira no celular no trabalho, você está falando para ele do seu casamento. O problema é que você se aconselha sobre negócios com quem nunca teve que cuidar de 5 funcionários. Qual autoridade essa pessoa tem para te ensinar alguma coisa? E aí você vai abrindo os teus sonhos, os seus projetos, e vai falando,
e vai dizendo das suas dificuldades, e a pessoa está ali, torcendo para que o negócio não dê certo, torcendo para você quebrar. O nosso problema é que a gente busca caminho com pessoas que nem sequer encontraram o seu próprio caminho ainda. Quem é a sua referência? Quem fala no seu coração? Para quem que você se aconselha em um momento de dificuldade? Quem que conhece e acessa a sua fraqueza? Não, pastor, quem acessa a minha fraqueza é o bispo lá que eu assisto toda manhã no YouTube. Sai daqui e liga para ele. Não, é o influenciador lá, pastor, é aquele padre que não sei o que eu gosto muito de ouvir. Sai daqui e manda um text message para ele. Manda uma mensagem para o Luciano Subirá. Vê se ele vai te responder. Jesus tem colocado pessoas próximas a você para te ajudar nas suas fraquezas. E assim como aqueles homens olharam para Jesus e disseram: você não é o suficiente para nós. Jesus disse que um profeta não foi honrado em sua própria terra. Eles escolheram Barrabás. Quem é a sua referência? Quem fala no seu coração? Quem te guia? Quem te ajuda? Qual é a mesa que você se senta, que te levou de um ponto A para um ponto B, que investiu em você, que te amou, que te guardou? A gente é fã de todo mundo, né, irmão, que está na internet, mas a gente não é fã de quem está do nosso lado, de quem está segurando as pontas do seu lado. Na multidão dos sábios. Quarto, fale para Deus dos seus medos. Verbaliza os seus medos. Qual é o seu medo, irmão? Você está com medo do quê? Qual é o seu medo? Fale com Deus. Abre o coração e fale com Ele. 1 Coríntios 2:3 vai dizer: e foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Paulo está dizendo isso aos coríntios. Deixa eu dizer algo para você. A vida cristã não é um parque de diversões. A vida cristã é uma corrida. E na corrida você cansa. Na corrida você tem fadiga. Na corrida vai chegar um momento que você vai querer parar. Só que aí vai ter alguém do seu lado que vai colocar a mão com você. Agora que você está cansado, eu estou com você e nós vamos junto, vamos para cima. Mas a vida com Deus é uma corrida e ela cansa. A vida com Deus, a vida cristã, é uma luta. E às vezes você vai tomar porrada, irmão. Às vezes vai tomar um tapa. Às vezes algo vai te ferir. A vida com Deus, ela é um altar. E às vezes você vai se queimar. Só que isso que nos leva a viver a nossa cura. E por último, fique de pé comigo nessa manhã. Fale para Deus das suas preocupações. Qual que é a sua ansiedade? O que tem sido uma preocupação para você, que está tirando o teu sono, está tirando a tua paz, está desestabilizando o seu casamento? Salmo 52:22 diz: entregue suas preocupações ao Senhor e Ele o susterá. Jamais permitirá que o justo venha cair. Qual que é o seu medo, irmão? Qual que é a sua preocupação? Você está com medo da crise? Você está com medo das notícias? Você está com medo de não conseguir dar conta? Talvez você esteja grávida. Você está com medo de não dar conta desse próximo filho. Talvez você precise tomar uma decisão agora e você está com medo, está preocupado que não vai dar certo, que você não vai conseguir. Talvez você está preocupado como que você vai pagar o aluguel no mês de maio. Não sei qual é a sua preocupação, mas eu quero ler um texto. Eu quero que você apenas receba isso no teu espírito. Feche os teus olhos, eu vou ler. Eu quero que você receba isso no teu espírito nessa manhã, porque foram as palavras de Jesus quando aqueles homens estavam aflitos.
Jesus ele diz: por isso digo a vocês que não se preocupem com a própria vida quanto ao comer ou beber, nem com o corpo quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida, e o corpo não é mais importante do que a roupa. Observem as aves do céu: não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Vocês não têm muito mais valor do que os pássaros? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora sequer à sua vida? Por que você está preocupado com as suas roupas? Olha para os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. Contudo, digo a vocês que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Não se preocupem dizendo: o que comeremos, o que beberemos, o que vestiremos, pois os gentios, os ímpios, os nécios é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial de vocês sabem o que vocês precisam. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas os serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia os seus próprios problemas. Ah, Jesus, nós queremos diante do Senhor, Pai, revelar a nossa fraqueza. Revele, irmão, diante do Senhor agora a sua fraqueza. Fale para Ele aquilo que você quer ser liberto. Diga para Ele aquilo que você quer deixar hoje aqui no altar. A nossa vida muitas vezes ela é como uma panela de pressão. Nós fomos criados para aguentar pressões, mas existe um momento que, se você não puxar o pino, vai explodir. Vai explodir. E sabe qual é o problema? Que quando explode, não é só você que se machuca, mas todos que estão ao seu redor. Por isso que, se você olhar para dentro de você e procurar cura, procurar ser curado, a sua esposa também será curada, o teu esposo também será curado, os seus filhos também serão curados. Do trabalho, Deus ele vai permitir com que um dia você se encontre com alguém que precisa ser curado, e você vai ser um agente de cura. Deus ele vai promover encontros, assim como eu fui para os Estados Unidos fazer um curso, e eu entendi que Deus me levou lá para acessar o coração de um homem. Assim Deus também vai fazer com a sua vida. Jesus ele diz: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, todos aqueles que estão fracos, porque Ele conhece a nossa fraqueza. Ele diz: eu os aliviarei, se tão somente nessa manhã você deixar ser acessado por Deus. Na Bíblia não existe nenhuma promessa de perdão para um pecado que você não quer abandonar. Agora existe muitas promessas para quando você decide caminhar num caminho de luz, de cura, de restauração. Não tem promessa de uma vida próspera
para alguém que está vivendo uma vida de iniquidade. Hoje, o Espírito Santo quer encontrar o seu coração. Essa semana você não vai aonde Deus não quer que você vá. Essa semana você não vai falar com quem Deus não quer que você fale. Você não vai mandar mensagem para quem Deus não quer que você mande mensagem. O Espírito Santo está pegando o teu coração aqui, irmão. Eu sinto algo tão poderoso de Deus. Deixa Ele acessar as nossas fraquezas. Ele não vai permitir com que você ouça quem não é para você ouvir essa semana. Chega de viver uma vida em cima do muro. Abra o seu coração para viver a cura. A vida machuca, mas Deus cura. Coloque a mão no seu coração, eu quero orar com você. Eu não posso terminar esse culto sem dar a oportunidade de muitos de nós aqui que não confessaram a Jesus, que não confessaram a sua fraqueza diante de Jesus. Talvez você entrou aqui nessa manhã e você foi convidado, mas Jesus, Ele leu a sua vida como um mapa. Porque filho, Ele te ama, Ele quer mudar a sua história. Mas a pergunta que eu faço para você é: você quer ser curado? Você quer ser curado? Você quer levantar, andar e assumir a responsabilidade de uma pessoa saudável? Repita comigo essa oração. Se hoje você quer entregar a sua vida a Jesus, ou se hoje você quer reafirmar a sua aliança, porque talvez você está desviado, você está longe, mas hoje você quer voltar. Hoje essa palavra falou com você, o Espírito Santo falou com você, e agora o diabo ele vai tentar mentir para você. Ele vai falar assim: você não é, cara, não faça isso, você não é capaz, você não tem. Não, filho, escute a voz que pode te curar nessa manhã. Ore comigo com confiança. Senhor Jesus, eu abro o meu coração e te recebo como meu único Senhor e Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida e eu te aceito como meu Senhor. Eu entrego hoje as minhas fraquezas e viverei com o Senhor os melhores anos da minha vida. Aleluia! 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 Sim, seremos curados. De olhos fechados ainda, você que fez essa oração pela primeira vez e você quer entregar a sua vida para Jesus, no 3 eu quero que você levante a sua mão lá no alto, celebrando a sua nova vida, celebrando a Jesus, porque hoje o Senhor está acessando a sua história. No 3, 1, 2, 3, levante a sua mão, você que quer entregar a sua vida para Jesus, você que quer fazer esse compromisso diante do Espírito Santo de Deus, você que fez esse compromisso, você que levantou a sua mão, sai do seu lugar, vem aqui na frente, eu quero orar por você. Você que hoje está voltando para Jesus, você que quer reafirmar a sua aliança, você que quer voltar aos caminhos, aos propósitos do Senhor. Temos alguém? Vamos, que ainda tem tempo. Hoje é a manhã que o Senhor separou para você. Seja o primeiro a puxar essa fila, ou você vai perder novamente para a sua fraqueza. Quantos aqui? Quem tem hoje o desejo de entregar a sua vida? Temos alguém? Eu não consigo enxergar absolutamente nada aqui. Boa. Temos uma pessoa vindo, glória a Deus. Vamos lá. Temos mais uma pessoa vindo. Não tenha medo, não tenha vergonha. Saia do seu lugar. Você que quer voltar aos caminhos de Jesus. Vamos, tem mais gente. Eu sei que tem, irmão. Pode vir ferido, pode vir machucado, pode vir cansado, pode vir frustrado. Jesus conhece a sua dor e Ele te cura, Ele restaura a sua história. Sim, Jesus. Levante as suas mãos. Espírito Santo, hoje cai por terra toda palavra de rejeição que foi lançada sobre a sua vida.
toda dor emocional, todo o peso, toda a pressão que você tem carregado. O Espírito Santo hoje, ele diz para você: filha, existe descanso para a sua vida. Eu vejo o Espírito Santo visitando a sua casa, visitando o seu lar. Você é amada por Deus, não tenha medo. Hoje a sua vinda para cá foi para ser lembrado o quanto Ele te ama, o quanto Ele tem um propósito na sua vida. E o diabo não vai vencer. Ele não vai vencer os teus pensamentos. Ele não vai vencer o peso do medo, da ansiedade. Tem liberdade para você nessa manhã. Tem liberdade para a sua história nessa manhã. Tem liberdade para a sua vida. Vamos orar por eles. Estende as suas mãos, Senhor Jesus. Nós te agradecemos por essas vidas, Pai. Senhor, nós, Pai, como família, como irmãos em Cristo, Pai, nós cremos no novo de Deus na vida de cada um deles. Pai, que eles viverão 2025 de uma maneira diferente, cheios do Teu Espírito Santo. Nós repreendemos e cancelamos toda obra do maligno, toda obra do inferno agora. Nós damos uma ordem no nome de Jesus: é quebrado, é cancelado, e nós profetizamos vida e vida em abundância. Não seremos vencidos pelas fraquezas da vida, mas seremos curados pelo Teu poder. Nós, Pai, aceitamos e concordamos hoje na terra, no nome de Jesus. Amém, amém. A Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, existe festa no céu. Nada disso é sobre pastor, nada disso é sobre igreja, não é sobre placa de igreja, não é sobre nem religião, é sobre Jesus. Ele conhece cada um de vocês. Ele viu o momento que vocês saíram da sua nação e hoje, falando no coração de vocês. Mas a Bíblia diz também que caminhar sozinho é muito difícil, não é fácil. Por isso que Deus coloca pessoas para nos ajudar. E hoje vocês estão ganhando uma família. Dá uma olhada, olha que família linda. Vira para trás, dá uma olhadinha. Olha o tamanho dessa família em Toronto, no Canadá. E nós vamos celebrar a Goinha. Vamos! 1, 2, 3, bem-vindo ao novo! Quero que me se lembra do primeiro amor. Hoje não quero que me se perca. Desejo de te adorar.